Olá, ouvintes, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Saúde em Ação. Hoje trouxemos dois convidados muito especiais, a Graciela e o Diego. Obrigada por terem aceitado o convite. Hoje vamos falar um pouquinho sobre promoção de saúde e equipe multiprofissional. Esses dois têm um currículo enorme de peso e com muita experiência na atenção básica e nas equipes multiprofissionais, então vão conseguir trazer um debate bastante rico para a gente. Lembre que lá nas nossas redes sociais, saudeemação.ffs, a gente posta sobre esse episódio e sobre outros, então para você ficar sempre ligado nesse e nos próximos episódios. Vamos começar apresentando um pouquinho quem são os nossos convidados de hoje. A professora doutora Graciela, ela é cirurgiã dentista, graduada pela Universidade de Feira de Santana, é mestre em ciências odontológicas pela Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo e é doutora pelo mesmo programa. Fez estágio de sanduíche lá em Portugal, então tem bastante experiência para trazer para a gente. É especialista em preceptoria no SUS pelo Hospital Sírio-Libanês e concluiu o pós-doutorado ali pela USP, então bastante significativo, né? Atua bastante na área da saúde coletiva, principalmente direcionado para atenção primária e estratégia de saúde da família, então vai conseguir trazer bastante próximo para a gente o debate. Já o Diego é licenciado e bacharelado em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Maria, tem especialização em saúde da família, em fisiologia e em saúde coletiva, atua na equipe multiprofissional aqui no município de Chapecó desde 2011, então tem bastante experiência com a equipe multi para poder trazer para a gente. Utiliza Pix nas suas abordagens, trabalha com grupos diversos na atenção básica e foi preceptor do PET Saúde nas últimas 3 edições. Então, hoje a gente vai fazer algumas perguntas aqui para eles, para trazer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês por terem aceitado nosso convite. Para a gente começar, só assim, entender o que é o tema de hoje, né? Você pode explicar para a gente o que é promoção de saúde em si? Bom, acho que primeiro, Camila, boa tarde, Diego. Eu queria inicialmente agradecer pelo convite também, é um prazer, né, poder estar aqui falando desse tema tão instigante e que mexe tanto com a gente, com a nossa prática. E um prazer também poder dividir essa fala com o Diego, que foi nosso aluno aqui, né, Diego, de especialização há um tempo atrás, e também colega do PET, né, parceiro aí de várias atividades. Acho que a pergunta relacionada à conceituação, né, ao significado da promoção de saúde é extremamente complexa, parece fácil, mas na verdade é extremamente complexa e um pouco delicada para a gente responder, porque a gente poderia trazer vários conceitos diferentes, existem vários autores que trabalham com isso, né? Mas tentando trazer uma noção assim mais aproximada da realidade e mais fácil da gente compreender, acho que a gente poderia dizer que promoção de saúde é um conjunto de estratégias, né, de formas de atuar que estão reconhecidas na literatura, nos protocolos de atuação, principalmente na atenção primária, mas não só, né? Que tem o intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de trazer um bem-estar, né? Independente dessas pessoas estarem doentes ou não, elas terem uma melhor qualidade de vida. Acho que nesse ponto aqui é importante a gente trazer que é algo que tem bastante confusão, não só dentro da área da saúde, mas também fora, que é a questão de confundir promoção de saúde com prevenção de doenças. Então, a gente escuta muito, vai promover saúde fazendo uma atividade pontual ali que é direcionada a prevenir doenças, né? E, na realidade, são coisas distintas. A promoção de saúde, ela engloba essa noção de prevenir doenças, é claro, mas não se restringe a isso, até porque ela atua também, ela está direcionada para pessoas que já têm algum tipo de doença instalada, de diagnóstico, né, no sentido de justamente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Então, tem bastante coisa aí que dá para a gente aprofundar e discutir, né? Um outro ponto que eu acho que é bem importante assim, de deixar claro, e para quem estiver ouvindo, tiver interesse em aprofundar, é conhecer um pouco do que aconteceu em Ottawa, em 1986, ali na conferência, que gerou uma carta, que tem uma repercussão muito grande no mundo inteiro, inclusive para auxiliar na reformulação de sistemas de saúde, né? Inclusive o próprio SUS ele bebeu muito dessa fonte também, e que deixa ali muito claro que a promoção de saúde tem um alinhamento muito forte com a intervenção nos determinantes sociais. Então, não se faz promoção de saúde sem pensar determinantes sociais, que são, né, condições de vida das pessoas de maneira geral, como essas pessoas moram, como essas pessoas trabalham, como é o território onde elas vivem, quais as condições que são envolvidas ali, que vão, de alguma forma, interferir nesse equilíbrio entre saúde e doença que elas apresentam, né? Então, a promoção de saúde dentro do SUS segue muito essa lógica, e isso norteia várias das ações, e que eu acho que o Diego pode falar com mais propriedade do que eu, várias ações e estratégias que são desenvolvidas
nos protocolos todos, mas especialmente dentro da atenção primária, né, Tiago? Pode complementar. Boa tarde, inicialmente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário que vocês estarão ouvindo. Agradecer também o convite, estar aqui ao lado da professora Graciela, ter um currículo invejável, né? É uma satisfação, uma alegria, né? Poder compartilhar, né? Sobre esse assunto, que é a minha prática diária. E eu pensando nessa questão da promoção da saúde, isso que a professora traz, os determinantes sociais, eu acho que é um ponto bem importante, porque na atuação, na atenção primária, a gente trabalha muitas vezes, né, principalmente na minha realidade aqui em Chapecó, em locais onde a população é mais carente, onde existe, às vezes, na questão do exercício físico, por exemplo, não existem locais públicos para as pessoas fazerem exercício físico, orientação. Então, os profissionais, vindo com essas orientações, acabam auxiliando para que essas pessoas tenham a oportunidade de participar, mesmo, né, falando do exercício físico, mas os grupos de promoção da saúde como um todo. E pensando também nessa questão da promoção da saúde, eu acho que é bem importante também pensar e focar na questão do profissional, né, que é um dos objetivos, inclusive, né, desse momento, porque eu vejo, né, a minha formação foi há mais de 10 anos e eu vejo que eu não tive uma formação específica para atenção primária e muitos colegas também, que são formados somente na mesma época ou anterior, a minha formação, a gente não teve, né, um foco em atenção primária. Então, a gente chega e acaba na prática mesmo, né, com os outros colegas, entendendo mais sobre promoção da saúde e também essa questão que a professora traz do não ser apenas a ausência de doença, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento inicial, até para poder pensar que, mesmo com diabetes, com hipertensão, eu posso promover saúde com essas pessoas, né? Não é porque eles têm uma comorbidade que a gente não pode promover saúde com esses pacientes, né? Com esses usuários. Você pode explicar para a gente, Diego, o que é a equipe multiprofissional, assim, para todo mundo estar bem alinhado? Então, a equipe multiprofissional, ela não é muito antiga também, ela tem, na época, o NASF, né? A última portaria do NASF foi em 2011, né? Ou a portaria que criou o NASF foi em 2011. De lá para cá, a gente teve várias outras portarias, projetos de leis que foram adaptando. Mas, então, na época, o NASF, né, ele era o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, ele veio com essa proposta de ter profissionais que não tenham na saúde da família. Então, a saúde da família vai ter o médico e o enfermeiro lá inicialmente, aí depois veio o dentista, não sei bem em que ano que foi, mas o dentista também faz parte da equipe de saúde da família, aí mais os agentes de saúde, né, os auxiliares de enfermagem. A equipe multiprofissional, então, vem com profissionais que não são, né, dessas categorias. Então, por exemplo, né, aqui em Chapecó nós temos profissional de educação física, farmacêutico, assistente social, nutricionista e psicólogo. Acho que não esqueci de ninguém. Então, são esses hoje os profissionais que fazem parte aqui de Chapecó, por exemplo. Então, são todos profissionais que não tínhamos na ESF. Vários outros podem fazer parte também, né? Cada município vai definir dentro das suas necessidades quais são os profissionais. Então, a ideia é justamente ampliar, né, a disponibilidade de profissionais na atenção primária, para ter aquele foco principal de promoção da saúde, né? Seria também um dos objetivos principais das equipes multiprofissionais, e também trabalhar, né, os usuários em formato de grupo, né? Atendimentos coletivos, né? Até pelas potencialidades que os grupos podem oferecer. Sem dúvida, é uma forma de complementar as equipes, né? Complementar os profissionais da unidade para potencializar. Acho que essa é a palavra ideal, assim, o cuidado, né? A promoção de saúde. Quando a gente pensa no SUS, né? A gente sabe que a teoria e a prática, elas são bastante difíceis de serem próximas, assim. O que vocês acham que são as principais barreiras para avançar essas políticas de promoção de saúde? Falar de barreira é bem fácil, né? Porque tem muitas, são inúmeras, assim. Eu fiquei pensando um pouco sobre essas questões quando eu me preparava ali para essa conversa, e acho que tem uma que, para mim, chama mais atenção, duas, vou destacar duas, que chama mais atenção, que é justamente, uma delas está alinhada justamente isso que o Diego estava trazendo agora há pouco, que é a nossa formação, né? Então, mesmo que a gente tenha avançado bastante nos últimos anos, muita coisa mudou, mas a gente ainda tem um modelo de formação que ele é uniprofissional. Então, a gente forma os estudantes de medicina, entre eles, forma de educação física entre eles,
Ainda que a gente vá para a unidade de saúde desde o início, que tem envolvimento com a equipe multi, por exemplo, essa formação ela é no campo profissional, né? Tem saúde coletiva, transversal, que mostra ali essa atuação no comum, o que todos os profissionais devem fazer, mas a gente não tem uma prática disso ainda hoje. Pouquíssimos cursos no Brasil têm. Então, o profissional ele é formado e quando ele chega lá, ele se depara com uma realidade de trabalho que não tem nada a ver com o que ele aprendeu, né? E não é uma questão de escolher, eu fui formado assim, eu decidi que eu não vou trabalhar em equipe. Eu vou fechar a porta do meu consultório, né? Eu vou fazer o meu trabalho aqui sozinho. Porque não cabe, não é possível mais desenvolver um trabalho que traga bons resultados, com uma demanda que a gente tem hoje, né? De uma população envelhecida, que tem uma prevalência gigantesca de doenças crônicas, que são extremamente complexas de intervir e que, baseado inclusive em dados científicos, a única forma que traz bons resultados para intervir, né, de maneira significativa nessas questões é justamente a atuação multiprofissional e interprofissional. E a gente não tem como alinhar isso com a formação no contexto atual. Então, para mim, essa é uma das maiores dificuldades. E, junto com isso, a visão ainda muito voltada para o modelo biomédico que os profissionais de saúde têm. Então, para dar um exemplo concreto, né? Nós temos o nosso curso de medicina aqui, por exemplo, na instituição, que tem uma proposta de formação supostamente diferente da maioria, né? Tem um foco voltado para a atenção primária e para a saúde coletiva. Ok, o que está escrito. Aí, da mesma maneira, né, Camila, tem a questão da divergência da teoria com a prática. Na prática, o que a gente vê é um foco muito grande, ainda que tenha aula, que tenha carga horária, que tenha professor, o que a gente vê é um foco muito grande para o hospital, para a doença já instalada, né, para olhar o indivíduo já adoecido. A gente tem um corpo docente que vem dessa formação, então reproduz isso no dia a dia, e isso é muito difícil da gente modificar. Então, a gente ainda tem profissionais, muitos deles de várias áreas diferentes, que vão trabalhar na atenção primária, principalmente, com uma visão muito voltada para essa lógica biológica, né? Do indivíduo adoecido, de tratar a doença e que não consegue pensar na promoção de saúde. Então, é um choque, assim, um paradoxo muito grande de realidade entre aquilo que se espera do trabalho em saúde e aquilo que o profissional, de fato, tem capacidade para oferecer, né? Claro que, assim, tem formas de contornar a educação permanente, estratégias de capacitação, mas é um trabalho um pouco difícil porque gera também uma certa frustração em alguns profissionais que chegam lá com uma expectativa e veem que a realidade do trabalho é outra. Porque não vai adiantar ficar fazendo diagnóstico e prescrição de medicamento, por exemplo, né? Ou fazendo procedimento, como é o caso da odontologia, sem pensar em todas essas questões de base que envolvem os determinantes sociais, a atuação da equipe e a promoção da saúde. Não vai ter resultado, então frustra o profissional também. E aí muitos se cansam, desistem no meio do caminho antes de conseguir desenvolver esse processo de apropriação, né, dos conceitos da área. Então, dentre os muitos desafios, eu acho que esses dois, para mim, se destacam. Concordando, né, com o que a professora traz nas barreiras, eu vejo que até para mim também foi uma confusão no início da minha atuação como profissional, na questão de multiprofissional, de trabalho multiprofissional e trabalho interprofissional. Né, o trabalho multiprofissional ele é o trabalho que é feito naturalmente, né, que é eu passar por um profissional, ter o atendimento, daquele profissional ser encaminhado ou ir para outro profissional, ter um atendimento, ir para outro profissional e assim por diante. Isso é um trabalho multiprofissional. São vários profissionais, né, vendo a mesma pessoa, de repente ali pelo mesmo motivo. Mas o trabalho interprofissional é esses vários profissionais também conversarem. Então, não só encaminhar, né, não só o paciente ir do profissional de educação física lá para o dentista, lá para o médico, para o enfermeiro, mas conversar com esses profissionais também para que a resolução, né, as questões relacionadas às queixas daquele paciente sejam melhor compreendidas e tenham uma melhor resolução. E até esses mesmos profissionais conversando, de repente eu creio que tenho que encaminhar para o dentista. E daí vou lá, converso com o dentista, né? O dentista atende aquele paciente, mas eu acho que tem que ir pro enfermeiro. E eu não tinha imaginado que tinha que ir pro enfermeiro, mas o dentista, né, na expertise dele, viu que tinha que ir. Então, esse trabalho interprofissional é um desafio bem grande, porque a nossa formação não é uma formação para o trabalho interprofissional, é para esse trabalho mais multiprofissional de encaminhar, né, o paciente de um local para o outro. Então, essa conversa entre os profissionais e não só entre os profissionais, mas entre os profissionais com os pacientes, nesse trabalho conjunto, no atendimento compartilhado, num grupo que tenha mais de um profissional, acho que é bem
bem rico e é um desafio bem grande, né, para a nossa prática diária, até pela questão dos atendimentos, né? Muitas vezes, se você, entre aspas, retira o dentista do consultório e leva ele para um grupo, mas ele está deixando de atender. A gente tem aquela visão que o dentista só atende lá no consultório. Então, quando ele vai na escola, quando ele vai num grupo de exercício físico, ele está deixando de atender. Não, ele está fazendo um atendimento diferenciado. E assim vale para todos os profissionais, né? Todas as categorias. Perfeito, né? Isso acho que é perfeitamente o que é a promoção de saúde. Você, às vezes, esse profissional está saindo do espaço convencional dele para fazer uma ação de promoção, né? E melhorar o cuidado e tudo mais. A gente sabe que, na teoria, é isso, ter esse contato entre vários profissionais melhora aí no dia a dia. Você vê, de fato, que melhora o cuidado do paciente quando ele tem esse contato com vários profissionais? Com certeza, Camila. E aquilo que a professora trouxe lá no início com relação à promoção de saúde, eu vejo que a teoria está, sim, sendo colocada em prática. Não está perfeitamente, né? Tem muito que melhorar, né? E sempre temos o que ajustar, mas eu vejo que a prática está mais próxima da teoria. E nesse sentido, o trabalho interprofissional, ele é muito rico. Eu vejo na prática, né, no dia a dia, o quanto melhora a resolutibilidade dos casos, o quanto a gente acaba diminuindo o tempo, às vezes, para que aquele caso tenha, às vezes não é uma solução, mas é um andamento para, né, que haja ali uma melhoria para a saúde dos pacientes. E por eu também ter iniciado já, desde que eu entrei na equipe multiprofissional, né, que era na época o NASF. Então, para mim, o trabalho, eu sempre vi desde o início a atuação em conjunto de vários profissionais, e desde o início eu vejo que há uma boa melhora, né, com relação a isso, e que é muito rico, e também retomando o que a professora trouxe no início, não tem mais como não trabalhar dessa forma, não trabalhar em equipe, né, hoje não vai trazer os frutos necessários, né? Acho que trazendo outra coisa que a gente não consegue mais se desvencilhar, né, no dia a dia, nos atendimentos, na atenção primária, a gente tem uma mudança do perfil, né? A gente tem o envelhecimento da população, aumento de doenças crônicas. Acho que a gente comentou um pouco sobre isso também, de que às vezes a gente pensa que aquela pessoa, por ter uma determinada doença, ela não pode promover saúde. Como que a gente pode, pensando nessa lógica de envelhecimento da população, aumento de doenças crônicas que estão cada dia mais presentes, as ações de promoção de saúde podem aliviar essas pressões no SUS, melhorar a qualidade de vida dessa população? Acho que aqui, Camila, você toca num ponto muito sensível, né, quando a gente pensa na organização do SUS, que é a questão do financiamento. Então, assim, uma das barreiras que eu tinha comentado lá atrás que existe, que a gente não pode fingir que não existe, é o financiamento, né? Então, a disputa por recursos financeiros dentro das políticas, dentro dos programas que existem dentro do SUS, ela é presente desde que o SUS passou a existir. Vai continuar sendo. A gente tem uma oscilação muito grande a depender dos governos, apesar de ser uma política de Estado, tem uma grande influência, né, de cada governo que passa por ali, não só o governo federal, mas também estadual e municipal, tem uma relação direta. E quando a gente pensa na promoção de saúde no âmbito da atenção primária, especialmente para essa população, né, envelhecida, com várias doenças crônicas ali, muitas vezes o mesmo indivíduo com várias doenças ao mesmo tempo, né, coexistindo, é muito importante pensar nessa questão do custo que isso tem. Então, se nós temos uma população idosa, nós temos uma população doente de maneira crônica, que tem as doenças crônicas, a gente conhece, né, o processo delas, a gente sabe que os desfechos, se não houver uma intervenção ali para controlar o curso dessa doença, os desfechos, normalmente, eles são bastante difíceis, né? São complexos e demandam alta tecnologia, demandam internações hospitalares, procedimentos de alto custo, intervenção ali na média e na alta complexidade, que trazem para o sistema um peso financeiro mesmo muito grande. Então, se nós conseguimos organizar uma atenção primária, de fato, né, como ela deveria ser, cumprindo aqueles atributos que a atenção primária se propõe, se ela está bem estruturada, se ela tem uma equipe multiprofissional que foi bem formada, que está engajada, que entende o que é promoção de saúde, entende o que é trabalho em equipe e consegue, de fato, abordar essa população com todas as ferramentas que a atenção primária pode dispor, sem dúvida nenhuma, tem vários estudos também que já mostram isso, a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessa população e evitar que essas doenças evoluam para quadros mais graves que vão demandar, né, uma atuação de média e alta complexidade ali, que vai gerar um ônus muito maior para o sistema. Então, além de tudo, do benefício
Para as pessoas, para a saúde delas de maneira geral, a gente costuma brincar que a atenção primária é a iniciativa privada já descobriu isso e tem usado isso a seu favor, né? Ela é um ambiente ali em que é possível economizar mesmo, no sentido literal da palavra, diversos recursos e trazer resultados muito melhores. Então, seria tecnologia leve, né? Que tem um custo muito menor, associada a uma alta resolubilidade, a um alto grau de alcance de bons resultados, o que é extremamente positivo para o sistema público, que é o nosso foco aqui, mas o setor privado já descobriu isso e está se apropriando também dessa metodologia, né? Nos últimos anos a gente tem visto. Ou seja, a população ganha, o sistema de saúde ganha, a equipe de saúde ganha, todo mundo sai aí numa balança positiva no final, né? E um ponto bem importante também é pensar no profissional mesmo, né? Que às vezes, como eu trouxe antes, o profissional que sai do consultório, não está trabalhando, não está atendendo, né? Está perdendo tempo, mas ele vai lá num grupo, por exemplo, né? Vamos falar né, da dentista novamente, o dentista vai lá participar de um grupo de idosos, por exemplo, falar sobre a questão da higiene bucal, né? Quem tem ali prótese, quais os cuidados que são necessários, enfim, aquela fala atingindo 20, 30 pessoas que estejam ali, que compreendam a fala, que absorvam e coloquem em prática aquilo, são de repente 20 ou 30 pessoas que daqui a 5 anos não vão precisar trocar prótese, daqui 5, 6 anos não vão ter um problema dentário que vai acarretar mais demanda para aquele profissional, né, que aquelas 20 pessoas vão estar necessitando atendimento individual, no caso financeiro, né, de despender para o Estado um investimento, uma nova prótese, enfim, então esse atendimento também, a promoção de saúde também alivia a própria demanda dos profissionais. E como uma consequência do alívio da demanda, no médio e longo prazo, claro, vai ser um trabalho mais tranquilo, não no sentido de menos trabalho, mas um atendimento menos grave na atenção primária, ou ter que enviar para a média e alta complexidade. Então, eu acho que isso tudo também é importante que nós, profissionais, tenhamos em mente para que a gente coloque em prática pensando que é médio e longo prazo, né? Não vai ser de uma hora para outra que isso vai mudar, né? Sem falar, Tiago, só um parêntese aqui. A satisfação para o profissional que trabalha de ver no dia a dia o resultado do seu trabalho de maneira prática. Aí eu vou pegar o mesmo exemplo da odontologia, né, que me toca profundamente, porque é uma área em que a gente está o tempo inteiro lidando com muitos procedimentos, uma demanda reprimida muito grande, muita necessidade de procedimento. E aí, num primeiro momento, se a gente não pensa muito bem sobre isso, vem aquela ideia assim, não posso sair da cadeira. O dentista é muito cobrado realmente nesse sentido, né? Não está na cadeira, não está trabalhando, porque tem uma demanda reprimida muito grande no país, né? Principalmente de cárie, mas outras doenças dentárias e bucais também. Então, existe essa cobrança muito forte e é frustrante, é maçante, porque todo dia fazendo a mesma coisa e você não vê resultado. Aquele paciente que é tratado hoje, daqui a 6 meses ele volta cheio de cárie de novo, porque não está sendo feito um trabalho de base. Quando o profissional se coloca nessa disponibilidade de sair da cadeira, conhecer as ferramentas de promoção de saúde de maneira integrada com a equipe, porque sozinho também ele não vai conseguir fazer nada, que ele consegue perceber o resultado do trabalho num prazo não tão longo, né, no médio prazo, mas assim, ainda visível naquele momento em que ele está ali, isso dá um ânimo para o profissional continuar trabalhando, porque ele vê de fato o resultado. É a mesma situação de um hipertenso, que você consegue, em equipe, controlar, né, a pressão arterial, ver que a qualidade de vida daquela pessoa mudou, não conseguia descer a ladeira da casa para chegar na unidade, depois de um tempo você vê a evolução, comparando a pessoa com ela própria sempre, né? Agora ela está conseguindo caminhar e a pessoa chega no serviço relatando isso, não mudou, já estou desenvolvendo as minhas atividades diárias de uma forma muito mais autônoma, muito mais tranquila, voltei a trabalhar. Isso dá ânimo para o profissional, porque você vê resultado do trabalho. E é muito diferente de ficar ali apagando incêndio e não ver, né, a coisa acontecer. Acho que uma das... entra como barreira também, vem um pouco do envolvimento da comunidade nas ações, né? Nas ações, principalmente da equipe multiprofissional, acho que você no dia a dia vai conseguir trazer para a gente, não só nos grupos, mas as ações diversas. Quais são as estratégias que a gente está tendo hoje em dia para que a comunidade se envolva e, de fato, possa usufruir dessas atividades? Eu acho que, retomando também o que a professora trouxe lá no início dos determinantes sociais, eu acho que entender onde você vai fazer o grupo, entender qual é o contexto daquele local. Então,
pensando no grupo de exercício físico, tentar oferecer exercícios, oferecer uma atividade que seja condizente com a realidade daquela população. Então, se eu tenho lá uma população específica num grupo que é só composta por idosos, por exemplo, vão ter determinados exercícios que eu não posso fazer. Vão ter alguns exercícios que, para aquela população em específico, não são indicados. Então, se eu ofertar para eles aqueles exercícios, as pessoas não vão participar. E daí eu vou dizer que as pessoas não querem fazer. Não está de acordo com a realidade. Então, para conseguir a adesão da população, uma primeira questão é entender o território, entender qual é o contexto que aquelas pessoas estão inseridas e fazer, né, o grupo de acordo também com as características locais. Então, aqui no meu território, eu trabalho em 5 CSFs aqui em Chapecó, e na região leste da cidade, então é um território específico do município, né, é 1/5 do município, e ainda nesse 1/5 são 5 realidades diferentes. E às vezes dentro do mesmo CSF tem realidades diferentes. Então, grupos que eu faço no mesmo CSF, mas que são em bairros diferentes, têm realidades completamente diferentes. Seja o espaço físico onde eu utilizo, seja a população em si, né, que participa, né, dos grupos. E também, além disso, não só ofertar o que a população necessita, mas passar de uma forma também que seja de fácil absorção para a população. Então, às vezes, você vai fazer um grupo com uma linguagem muito técnica ou com uma linguagem muito informal. Enfim, é uma característica também de cada grupo, mas eu acho que o principal é entender aonde você está. E também os locais. Às vezes nós não temos, por exemplo, às vezes locais específicos para grupos. Nós utilizamos salões comunitários, igrejas, salas na unidade de saúde, e também tem que adaptar o teu grupo àquele espaço, né? A fala àquela população. Às vezes, num local você faz um grupo maior, né, 20 pessoas, no outro local você faz um grupo de 10 pessoas, porque naquele local a questão acústica fica mais tranquilo, 10 pessoas. Então, acho que isso é muito importante, e também a forma como você convida, né? Então, a forma como você aborda aquela pessoa, né, falando do exercício físico. A pessoa que odeia fazer exercício físico, tem muita gente que não gosta porque teve alguma situação ao longo da vida, ali quando criança, de repente alguma experiência ruim, que acabou sendo uma barreira para o exercício físico. A gente não pode também apenas culpabilizar aquela pessoa, mas entender por que ela tem essa barreira. E a forma como eu vou abordar essa pessoa tem que ser de uma forma muito empática, uma forma muito que vá cativar aquela pessoa. Eu vou lá pelo menos ver, né? Então, tentar sempre fazer com que a pessoa vá uma vez, né? Para os grupos que a gente tem, né? A gente tem grupo de exercício físico, grupo de diabéticos, de hipertensos, gestantes. A gente tem grupos de alívio da dor, grupos de alívio da ansiedade. Então, todos esses grupos, quando eu faço o convite, né, eu sempre falo para a pessoa que eu vejo que há uma resistência, vai o primeiro dia. Se você não gostar do grupo, né, se você não gostar do professor de educação física que está lá, não tem problema, procura outro local, né? Não tem problema se for em outro local, mas vai a primeira vez. Veja, né, perceba como é que gostou, né, vai permanecer. E a maioria permanece, né? Quem vai acaba permanecendo. Acho que é interessante, assim, os profissionais de saúde terem essas dicas para cativar um pouco mais a população e elas poderem utilizar desse serviço, né, dessas promoções, dessas ações de promoção de saúde que são tão essenciais, já se mostraram resolutivas e tudo mais. E aí agora pensando, já cativamos o público, como é que a gente faz para cativar os profissionais, para eles entenderem que é importante trabalhar um com o outro, recomendar o grupo do outro colega de unidade que está fazendo um trabalho legal? É uma pergunta bem difícil, mas eu acho que tudo começa com essa compreensão, né? Então, é fundamental que os profissionais se apropriem do que é a promoção de saúde, das ferramentas que existem, que rompam um pouco aquela ideia também muito estereotipada que às vezes alguns trazem de que é porque eu não dou conta de fazer o atendimento individual, vou transformar num grupo. Não tem sentido, né, Tiago? E a gente ainda escuta isso por aí, assim, infelizmente, né? Ainda está no pensamento de alguns, de tirar essa ideia de que o usuário tem obrigação de participar de tudo aquilo que é proposto, né? Como se fosse algo imposto. Não é imposto, é proposto como uma possibilidade de auxílio no cuidado e não como algo, assim, algumas situações que a gente já vivenciou trazia questões do tipo, para ter atendimento odontológico, você é obrigado primeiro a passar por um grupo. Isso é abominável.
E a gente vê profissionais fazendo isso, né? Isso não aumenta a adesão de ninguém, ao contrário. Isso repele a pessoa, porque você não está se colocando naquela posição que o Diego traz de conhecer a realidade dela para entender por que ela tem interesse ou não em participar. E tentar aumentar o interesse dela usando outros dispositivos, né? Então, acho que a chave, assim, para fazer os profissionais se utilizarem dessas ferramentas é mostrar o que é, como funciona e os resultados que traz. Inclusive, resultados que são relacionados à própria prática, não só às pessoas, né? E talvez com isso, assim, no prazo não muito curto, a gente vai conseguindo mudar um pouquinho a realidade. Mas é difícil, né, Tiago? O profissional que não quer... sempre vai ter resistências e barreiras, né? Eu acho que nesse sentido também é importante, por parte dos gestores, também oportunizar que os profissionais tenham esses momentos de formação. Como a gente comentou anteriormente, já houve uma mudança para melhor, né, no sentido da formação mais profissional, mais multiprofissional, mais interprofissional, mas ainda assim o processo de formação permanente, né, dos profissionais é importante, mas também depende do gestor, né? Depende do gestor entender que naquele turno, se o profissional não estiver lá atendendo, seja em grupo, seja no consultório, ele estiver participando de uma educação permanente, vai estar ajudando, faz parte do processo de trabalho dessa pessoa. Então, depende também dos gestores oportunizarem, e não só nesse sentido, mas também, às vezes, mostrarem os caminhos, né? A gente, como profissional, não sabe aonde procurar, né? Eu não sei trabalhar em grupo, mas aonde eu procuro trabalhar em grupo, né? Então, também que os gestores, nesse sentido, não só oportunizem a ir fazer, né, a educação permanente, mas também aonde buscar essa educação permanente. É importante cada um fazer a sua parte, né, para construir uma boa resolução, assim, dos problemas. Para a gente finalizar, então, o que a gente já teve de avanços, né? O que a gente pode esperar para os próximos anos na melhoria da promoção de saúde, as equipes multi, como é que elas estão se desenvolvendo? O que a gente pode esperar aí para os próximos? Acho que a gente tem uma visão bastante otimista, porque está totalmente implicado com a questão, mas assim, eu vejo que tem avançado, os desafios eles estão aí, eles existem, vão continuar existindo, mas a gente tem desenvolvido formas também de superar, inclusive no âmbito da formação, né, com diversas políticas voltadas para modificar isso, mas também políticas voltadas para fomentar mudanças no próprio serviço, né, o foco na atenção primária, mas no SUS como um todo. Então, acho que a visão é positiva no sentido de a gente enxergar no prazo, no médio e no longo prazo também, a continuidade da construção do que vem sendo feito, né? E as barreiras, eu acho que as dificuldades continuam sendo as mesmas também, essas inseguranças que a gente tem com as trocas de governo, né, com as mudanças de ideologia de cada um dos governos. Como eu disse antes, é uma política de Estado, sim, ok, mas tem interferência direta de cada governo que assume no nível federal, estadual e municipal também. Então, tem uma certa instabilidade nesse sentido. A questão do financiamento, obviamente, vai continuar sendo uma barreira também, né? E a gente tem que lidar com isso, lutar para que se mantenha, que melhore, mas vai continuar existindo. Mas acho que quem trabalha dentro do SUS, quem tem algum vínculo com o SUS, já tem isso muito na pele também, né? De o tempo inteiro lidar com essas dificuldades e se manter uma visão positiva, otimista de construção, de trazer algo melhor dali em diante. Então, acho que o pensamento segue sendo esse. Com certeza. E pensando na questão da equipe multiprofissional, eu acho que os profissionais dessas equipes elas estão consolidados na atenção primária, enquanto profissionais. Mas o financiamento ainda carece muitas vezes. A gente teve recentemente um apagão nesse sentido para as equipes multiprofissionais, né, que acabou-se com o NASF, transformou-se em equipe multiprofissional, mas por um período não teve financiamento para essas equipes. Agora, né, tem um financiamento novamente, mas para que esses profissionais continuem, para que os municípios continuem podendo ter esses profissionais, tem que ter também o financiamento. É um incentivo, né, para os gestores, sim, muitas vezes, ter a questão financeira. Então, consolidar principalmente a questão do financiamento. Eu acho que é algo bem relevante e, claro, continuar com o processo tanto na formação dos futuros profissionais quanto da educação permanente para quem já está na atenção primária é também primordial.
Esperamos que esse episódio tenha trazido um pouquinho dessa visão de como a equipe multiprofissional pode auxiliar muito na promoção de saúde, pode melhorar muito o cuidado e a qualidade de vida dos usuários, né, que nós profissionais de saúde encontramos no dia a dia, no serviço. Agradecemos muito a Graciela e o Diego por aceitarem o convite, estarem aqui conosco hoje compartilhando esse conhecimento. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, que lá postamos sobre esse episódio e os próximos, e continuem mantendo a saúde em ação. Obrigada.